A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da história de José, que é linda e maravilhosa. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje falamos aqui em Gênesis 49. Iniciamos esse capítulo, vamos terminar amanhã, porque ele é um pouco extenso. Vai ser do 1 ao 16. O tema é o mesmo da Bíblia, quer dizer, parecido. A despedida de Jacó com seus filhos. A gente sabe que ontem ele já começou a se despedir de José, abençoando seus netos, né? E agora continua com seus filhos. Ele teve a oportunidade de conversar. Isso são dádivas de Deus. Jacó passou por muitas dificuldades, também errou muito. Era ser humano como eu e você. Mas a gente lê a Bíblia e toma para nossas vidas. E aprende para errar menos. Não é verdade? Gênesis 49, do 1 ao 16. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Jacó chamou seus filhos e disse: fiquem em volta de mim e eu lhe direi o que vai acontecer com vocês no futuro. Veja que esse falar dele do futuro, ele profetizou. Ele também disse coisas assim que eu achei muito dura. É fato que seus filhos não eram pessoas boas. Mas o pai e a mãe, ele tem que ter cuidado com o que fala, porque ele pode abençoar ou amaldiçoar seus filhos. Fiquem reunidos em volta de mim para ouvir, filhos de Jacó. Escute o que diz Israel, seu pai. Rúben, você é meu filho mais velho. Você é minha força, o primeiro fruto do meu vigor, o mais orgulhoso e o mais forte dos meus filhos. Você é violento como a correnteza, porém não será o mais importante. Pois dormiu com a minha concubina e desonrou assim a cama do seu pai. Veja que ele passou todos os limites, Rubens, né? Ele desonrou seu pai quando ele dormiu com a concubina de seu pai, uma das mulheres. Infelizmente, às vezes na juventude não se pensa o que vai fazer, mas se tem um retorno. Porque veja o que Jacó disse, que ele não será o mais excelente, mesmo sendo o filho mais velho. Porque o que se planta se colhe. Simeão e Levi são irmãos. Com as suas armas praticam violência. Já pensou? Ele ali falando da violência dos seus filhos. Eu creio que se ele tivesse dito assim, olha, vocês têm que mudar. Deus quer o melhor para vocês. Mas não. Ele foi justamente no caráter de cada um e falou a bênção segundo o caráter. De certa forma, ele não abençoou. Ele maldiçoou. Então, você que é mãe, nós que somos família, temos sobrinho, irmão, temos que pedir o melhor para eles. Por mais que eles tenham dificuldade, como eu também tenho dificuldade, você. A gente tem que ter muito cuidado com nossas palavras. Principalmente a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus. Porque a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. Não estarei presente quando fizerem planos. Não tomarei parte das suas reuniões. Pois no seu futuro matarão homens e por brincadeira alejarão todos. Veja que ele fala de Simeão e de Levi, homens violentos, que matará homens e fazer maldade com animais por brincadeira. Eram pessoas extremamente sem limite. Mas às vezes eu acredito, será que não faltou também criação? Apesar que muitas vezes os pais têm caráter e os filhos não. Ou vice-versa, né? Porque esses filhos de Jacó, eles tinham atitude sem precedência. Mas hoje nós também vemos isso. Então, cabe a você orar. Cabe a você clamar pela sua família. Porque a partir do momento que conhecemos a palavra de Deus, nós temos que lutar para vivenciar ela. Eu falo de quem conhece, quem lê, quem medita. Tem pessoas que estão anos na igreja e não saem do Salmo 23. Nós precisamos ler a palavra. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor pela palavra, para orientar a família, para orar, para buscar o Senhor, para mudarmos. Porque não era só os filhos de Jacó que era ruim. Eu e vocês se inclinam para o mal. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas e a gente permite, ele vai nos orientando e a gente vai mudando. Maldito seja o furor deles, pois é violento. Maldito seja a sua ira, pois é cruel. Eu os dividirei na terra de Israel, eu a espalharei no meio do seu povo. Veja que ele dizia, o pai dele, ele amaldiçoou eles
Como é sério isso, né? Por mais que tenha pessoas que lhe machucou, um dia você também machucou, você errou. Então perdoe. Fique na posição de serva e servo. Não amaldiçoe ninguém, porque isso não dá certo. Judá, os seus irmãos o louvarão, e se curvarão na sua frente, você segurará os inimigos pelo pescoço. Judá, ele já abençoou. Agora pensa aqueles filhos, tudo ao redor dele, vendo tudo aquilo. Onde ele não deu amor nenhum a eles, como deu a José e a Benjamim, né? Às vezes os pais erram também. Então, se o filho já tem tendência a ser ruim, a tendência é piorar. O meu filho Judá é como um leãozinho. Quando mata a sua vítima, ele se agacha e se endeita como um leão e como uma leoa. Quem tem a coragem de mexer com ele? Veja que já esse aqui, ele já exalta. Judá vai segurar o cetro do rei e os seus descendentes sempre governarão as nações e lhe trarão presentes. Os povos lhe obedecerão. Eu vejo aqui que Jacó era um homem sem limite, né? Ele exaltava muito um filho e o outro ele abatia muito com as palavras. A palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar, de machucar, de magoar. Ele amarra o seu jumento numa parreira, na melhor parreira que há. Ele lava as suas roupas no vinho, lava a sua capa no vinho, cor de sangue. Os seus olhos estão vermelhos de beber vinho, e os seus dentes estão brancos de beber leite. Ainda por cima tinha filhos que gostavam muito de vinho. Se bebe no limite, mas beber para, né, sair do seu emocional, do seu limite, das suas atitudes normais, isso não é bom. Zebulon morará no litoral, onde haverá portas para navios. A sua fronteira chegará até Sidom. Veja que ele exaltava uns, falava de outros de uma forma normal, e outros ele amaldiçoava. Isacar, como um jumento forte, deitado entre as suas cargas, quando viu que o país era bom, agradável para descansar, ele se abaixou para que colocasse a carga nas suas costas e, sem reclamar, trabalhou como um escravo. Dá governará a sua própria gente e será como outras tribos de Israel. A um ele já dá a posse de grande administrador, né? Para administrar a sua própria gente. Ele também estava falando não só dos filhos, como do futuro, da descendência dos filhos. Mas eu e você conhecemos a palavra. Eu e você sabemos que nós temos que ter muito cuidado com o que falamos. Eu e você sabemos que Deus, aqui essa Bíblia, ela é recheada de orientação, de Deus Pai, do Filho quando veio para a terra Jesus, e Jesus quando partiu deixou o Espírito Santo, o Consolador, por mim e por você. Nós também temos que lembrar que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então vamos ter cuidado com o que falamos, porque isso é muito sério. Para terminar, Eclesiastes 3, do 1 e o 2. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. A gente sabe que neste momento Jacó estava partindo, estava no leito de enfermidade. Por este motivo ele estava se despedindo dos seus filhos. Há um tempo para a minha história e para a tua. Eu não sei qual é o seu tempo. É tempo de enfermidade, ore para a cura. É tempo de dificuldade no lar, ore. É tempo de escassez financeira, ore. É tempo de alegria, também ore. Porque temos que estar atentos em todos os tempos. O 2 diz, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar. Estava sendo o tempo de morrer de Jacó. Então eu e você tem que entender que nessa vida passamos por diversas situações, mas cada situação tem um tempo. Não é para se desesperar quando vem a dor. Não estou dizendo que ninguém é super crente. A gente chora, chora. Mas não deixe a depressão tomar conta de você, chegou a velhice, uma situação que você não estava preparada. Peça a Deus para lhe ajudar. Peça a Deus para lhe confortar nessa situação. Porque a Bíblia diz que até a tristeza na presença do Senhor salta de alegria. Mas a gente temos que ter os pés no chão para entender que tudo tem seu tempo. E por mais que seja ruim, existem tempos que chegam para nossas vidas. Então não podemos se desesperar, cair numa depressão, não.
temos que pedir socorro ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele nos faz alegre em meio à turbulência, porque Ele é bom. Ele conhece o meu limite e o seu. Ele quer que a gente clame para Ele organizar, para Ele nos orientar e para Ele trazer paz no meio das dificuldades. Amém? Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor e até amanhã.